com o presidente Jair Bolsonaro agora falando do Palácio da Alvorada. Depois tivemos outro em agosto, onde encomendamos com 2 bilhões de reais 100 milhões de doses de vacina, mesmo sem aprovação da Anvisa, sabendo que ela tinha que passar pela Anvisa, caso contrário, teríamos um problema pela frente. Mas a Anvisa certificou tudo isso aí. Depois, em dezembro, se deve lembrar, nós assinamos uma medida provisória, abrindo crédito de 20 bilhões de reais para comprarmos vacina. Então, a projeção até o final do ano, né, é uma expectativa, mas quase que concreta, são 400 milhões de doses que teremos à disposição. Mais do que o suficiente para dar 2 doses por cada habitante. Isso levando em conta que todos, né, venham se vacinar. E eu deixo claro que a vacina não é, da minha parte, não será obrigatória. Presidente, além dessa decisão nessa reunião da Anvisa, houve um ponto de destaque, novidade nessa reunião que o governo recebeu ou não? Alguma novidade? Não, é um planejamento que vem desde meados do ano passado. Talvez não tenha sido um dos países que mais, em primeiro lugar, se preocupou em tomar as medidas. E nós fizemos o dever de casa. Os números estão aí. Com os números você não pode contestar. Você pode ver, quando o vírus começou a aparecer, tivemos a primeira morte, se não me engano, em março, nós já adotamos vários programas. Quando os governadores e prefeitos, por decisão do Supremo Tribunal Federal, tomaram a dianteira para aplicar a política de combate ao coronavírus, porque o governo federal basicamente cabia o envio de recursos, né? Nós aqui destinamos centenas de bilhões de reais para governadores e prefeitos. Que o objetivo do lockdown é dar um tempo para que fossem instalados hospitais de campanha ou outros hospitais fossem melhores aparelhados UTI e com respirador para melhor atender a população. Porque não existia um medicamento, como até hoje não existe um medicamento cientificamente comprovado. Existem medicamentos que têm dado certo, segundo a observação de milhares de médicos. E também não deixamos de atender a população com a política de isolamento, onde nós criamos o maior programa social do mundo, que foi o auxílio emergencial, de 5 parcelas de R$600 e 4 de 300. Criamos também, por iniciativa do senador Jorginho Melo Santa Catarina, o PRONAMP, um programa para atender pequenas e médias empresas. Então, isso aí foram quase 12 milhões de empregos que deixamos de perder no Brasil. Também tivemos o BEM, entre tantos outros programas, para atender a manutenção de empregos no Brasil. Agora, ninguém esperava para essa cepa, né, que apareceu, porque lá atrás o Mandetta sempre dizia, né, o pico vai ser em abril, o pico vai ser em maio, o pico vai ser em junho, e assim foi indo. E apareceu realmente agora, lamentavelmente, uma situação bastante grave, onde tem aumentado o número de mortes no Brasil. Agora, digo, né, que for possível nós fazermos, nós faremos, que as vidas, né, têm que ser preservadas em primeiro lugar. E eu quero repetir, daqui a pouco está chegando a nossa delegação que teve em Israel, onde tivemos, então, assinando parcerias para a fabricação de vacina. Nós desenvolvemos a nossa vacina aqui, está na primeira fase ainda, e precisamos de Israel, e nós queremos trabalhar em conjunto nessa nossa vacina, bem como Israel está bastante adiantado uma vacina deles, que interessa, né, para nós. E nós, de acordo com o que foi acertado agora, seremos o primeiro cliente Israel, a caso a vacina deles sejam aprovadas. Já alguma previsão, presidente, para poder do registro, coisa parecida? É difícil falar em previsão. A Anvisa aqui vai ser bastante rápida, né, com responsabilidade. Agora a gente não pode falar em previsão porque pode não dar certo, né? Pode acontecer um imprevisto no meio do caminho e a gente fica devendo aí para vocês. Agora, pode ter certeza, nós já temos contratados até o final do ano 400 milhões de doses de vacina. Qual? A soma? Mais variadas empresas. Presidente, hoje pela manhã o ex-presidente, vou fazer essa pergunta porque o senhor foi citado várias vezes. O ex-presidente Lula fez uma coletiva em São Paulo para falar sobre a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal e criticou o seu governo. Criticou a atuação na área da saúde.
O senhor poderia avaliar, gostaríamos de ouvir a sua parte agora, já que durante a manhã o ex-presidente Lula falou em coletiva e nós transmitimos. Olha, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, ao governo federal coube basicamente envio de recursos e meios, né, para que a saúde fosse atendida em estados e municípios. Isso nós fizemos. Tanto é que sobrou dinheiro e prefeitos e governadores que estavam, por exemplo, com salário atrasado, botaram em dia a sua folha, né? E não faltou recurso. Então o governo federal fez sua parte até demais. Então não justifica essa crítica do ex-presidente Lula, né, que agora inicia uma campanha. E como não tem nada para mostrar de bom, né, e essa é uma regra do PT, a campanha deles é baseada em criticar, mentir e desinformar. Nada mais além disso. Ele, por sinal, disse que no seu governo não tem ministro da Economia, não tem ministro da Saúde. E disse que havia um desgoverno na área da saúde. Mas quantas vezes eu tenho que repetir que nós demos todos os meios para governadores e prefeitos? Tá? Até na questão do oxigênio em Manaus, nas primeiras 48 horas já estavam chegando os primeiros cilindros na região. Isso graças ao trabalho da Força Aérea e a ligação direta que o ministro Pazuello tem com o ministro da Defesa. Então, falar apenas de desgoverno, ele está aí fazendo uma acusação sem qualquer fundamento. Eu queria que ele apontasse com ponto de corrupção no parte do Ministério da Economia, coisa que era muito comum no governo dele. Tanto é que ele trocou vários ministros. Um dos seus ministros, Palocci, inclusive em delação premiada, falou que levava dinheiro em caixa de sapato para ele, né, em volumes que variavam em média 50 mil reais. Esse era o governo dele, baseado na corrupção. E até mesmo o que foi devolvido, né, por delatores, mais de 2 bilhões de reais, comprova que era um governo voltado para a corrupção. Até quando ele falou em Petrobras, tem que deixar bem claro que o prejuízo das 3 refinarias que ele falou que ia construir no Brasil, bem como a de Pasadena e mais 2, entre elas uma do Japão, foram 230 bilhões de reais de prejuízo. Que governo foi esse? Esse foi um governo cuja marca principal foi o desmando e a corrupção. E um governo voltado para o populismo. Agora, diferentemente do nosso governo, que enfrentamos uma pandemia, os números mostram, né? No final de 2019 o Brasil estava pronto para voar em 2020, mas infelizmente veio a pandemia. Imagine a pandemia com o Lula presidente da República. Se roubaram, e muito, né, alguns governadores, alguns prefeitos com esse recurso, imagine se o PT estivesse no governo, seria roubado no mínimo 90% do que foi entregue para esses entes federados. Inclusive, o ex-presidente disse que faltava uma política de distribuição de renda, até para poder aquecer a economia e também ajudar o empresariado. A melhor política de distribuição de renda é o emprego. Agora, a política adotada no Brasil, lamentavelmente, quase todos os governadores, agora em grande parte, com todos que apoiam o governo, né, o governador do Nordeste, a política de lockdown, obrigando o cidadão a ficar em casa e perder emprego. Então, como é que pode uma pessoa com emprego ajudar a classe empresarial ou ajudar no PIB do Brasil? É a catástrofe. E eu estou muito preocupado com essa política que, infelizmente, continua e tem uma adesão total por parte de governadores ligados ao Lula, ligados ao PT. Isso leva o cidadão a uma situação de miserabilidade. E eu digo, até mesmo a desacreditada OMS tem dito que a política de lockdown só tem um efeito: tornar o pobre mais pobre. Então, se ele fala, como é que ele pode falar em renda, em distribuição de renda, se quase ninguém trabalha com essa política de lockdown que ele apoia? Imagine se o candidato dele, o poste dele, o Haddad, tivesse sido eleito em 2018. Essa política de lockdown estaria colocada em todo o Brasil. Seria o caos. Agora, política semelhante adotou a Argentina, por exemplo. Olha como é que está a Argentina. Já começa um processo semelhante ao da Venezuela, onde a classe alta já começa a sair do país. Então, ele não sabe o que fala, não tem argumentos e, no meu entender, vai ficar aí tagarelando não sei por quanto tempo. Presidente, o senhor critica a questão do isolamento social. Vou tentar explicar aqui para ficar clara a minha pergunta. O senhor falou no ano passado, acredito que no mês de abril, o senhor disse que haveria um movimento contra o seu governo com essa prática do isolamento. O senhor lembra dessa frase? No mês de abril, se eu não me engano.
Mas o que acontece? A população está com medo. Muita gente morrendo, as UTIs estão lotadas em várias cidades, em capitais. Como tentar explicar isso? Como fazer com que a população entenda? O senhor acha que há um movimento contra o seu governo, mas ao mesmo tempo a população está com medo? Está muito claro que o movimento contra o meu governo. A população ela sofreu uma carga enorme de terrorismo. Tá? O pavor foi levado ao meio da população. A gente lamenta as mortes. Existe, ninguém vai negar isso daí, mas eu sempre disse também que tínhamos dois problemas, que era o vírus e o desemprego, que deviam ser tratados com responsabilidade de forma simultânea. Então o projeto do ano passado, né, de muitos governadores, a grande maioria deles, para ficar em casa, retirar emprego dos mais necessitados, era para mexer via economia, atingir o nosso governo. E agora parece que a mesma coisa começa, né, a se formar por parte de alguns governadores. Deixo claro, a política, eles só sabem fazer, esses governadores, não são todos, só sabem essa política, do fica em casa. Não deu certo o ano passado. Mortes tivemos, mortes continuamos tendo. Infelizmente, de uma forma ou de outra, mortes continuarão acontecendo também. Agora, o efeito colateral do ficar são os mais perversos possíveis, como até mesmo suicídio. E começam a aparecer esses números, como o R7 publica hoje, né, os vários problemas que toda a família está sofrendo. Violência doméstica, suicídio novamente, separações, abuso de crianças, tudo de ruim vem acontecendo. Isso não deu certo. E repito, a política de lockdown era para dar tempo aos hospitais se prepararem. Será que para esses governadores, como por exemplo do Rio Grande do Sul, que tem me criticado bastante, ou de São Paulo, não deu tempo de preparar hospitais? Não deu tempo de comprar leites UTI e comprar respiradores? Para esses dois governadores, no mínimo, Rio de Janeiro, ou melhor, São Paulo e Rio Grande do Sul, sobrou dinheiro para eles. Pagaram coisas que não era para pagar com esse dinheiro que era para a saúde. Essa é a situação que eu apresento para vocês, que os números demonstram que a gente está com a razão. Eu não quero aqui brigar com ninguém, eu quero a solução. Não temos uma fórmula mágica ainda para combater o coronavírus. Agora, no meu entender, o certo é estimular, né? Mas fazer uma campanha, os mais idosos, quem tem comorbidade, tomar cuidado redobrado, se possível, este sim, ficar em casa. Agora, os demais, onde todos sabem que mais de 80% são assintomáticos, né, tem que voltar a trabalhar, que afinal de contas, né, sem trabalho, o efeito colateral da crise econômica é muito mais danoso que o próprio vírus. Até quando, presidente, o governo vai ter condições de manter um auxílio emergencial? Há um planejamento do governo, porque tem que pagar a conta também, mas há um planejamento do governo até, digamos, segundo semestre, já que o número de vacinas pode aumentar, vai aumentar? Bem, por mais 4 meses será estendido o auxílio emergencial, em média, R$250. Nós já estamos no limite da nossa capacidade de endividamento. Passaria a ser uma irresponsabilidade fiscal manter isso muito tempo. Mesmo a questão humanitária, se você der novas parcelas, com toda certeza teremos uma crise econômica. A inflação vai lá para cima, tá? O dólar explode, tá? A bolsa cai. Tudo de ruim pode acontecer para nós. Aumenta o preço do combustível, vem inflação, vem desabastecimento, porque de qualquer maneira, para você tendo dinheiro para consumir alguma coisa, alguém tem que produzir. Se ninguém produz nada, o caos está se instalado. Não adianta ter papel na mão, como você vai na Venezuela com uma sacola de dinheiro para comprar um pão da manhã quando você acha. Então, não é essa política fácil, como vê o Lula fazendo hoje, que vai estender o auxílio emergencial, vai dar um valor maior, porque a gente sabe que a realidade não é essa. Presidente, a dívida do país está aumentando. Já houve uma conversa desde o início do ano com os novos presidentes da Câmara e do Senado. O governo já encaminhou reformas, mas o senhor já teve uma sinalização para poder as reformas realmente entrarem em prática, eles votarem as reformas, que é uma forma de tentar sinalizar para o mercado compromisso com a questão fiscal do país? Olha, essa PEC que está em votação agora no Congresso, está na Câmara, na verdade, é de autoria do Senado Federal, não é minha. Tá? Eu alguma coisa, busquei um acordo para alterá-la, porque para aprovar, você tinha que ceder alguma coisa no caso na Câmara. Então, nossa liderança conversou, negociou, e o que para nós interessava é aprovar essa PEC emergencial. Pelo que parece, está indo muito bem essa questão na Câmara.
Se um ou outro dispositivo foi suprimido, faz parte da regra do jogo, mas o coração do projeto está sendo mantido. E eu digo, é melhor você ter uma PEC emergencial aprovada, né, com algumas supressões, do que uma sem supressão rejeitada. Além das outras reformas, administrativa e tributária. Você teve alguma sinalização? A administrativa, eu acho que é mais tranquila, porque é para quem entrar no serviço público a partir de agora. Então não tem muitos problemas. Então todos os servidores estão aí, todos, sem exceção, vão manter todos os seus direitos. Os novos entrarão numa nova regra. A outra que você fala, a tributária, é mais complicada. Eu fiquei 28 anos dentro da Câmara, participei em algum momento dessas comissões que tratavam de reforma tributária, e quando você quer resolver tudo, né, que as propostas são muito boas, né, muitas vezes, mas como você quer resolver tudo, no final da linha, a bancada dos governadores puxa para um lado, a bancada que atende prefeito para outra, a bancada independente para outra, e a oposição para outra. E você precisa de uma maioria qualificada, 308 votos na Câmara, então é impossível ser aprovado. Eu tenho falado com o Paulo Guedes que essa reforma seria muito bom se ela fosse feita de forma fatiada, que seria uma garantia de você avançar. O risco que você corre, você joga tudo na mesa, você pode perder. E se perder, daí a resposta não é boa para a economia, para a Bolsa, para o dólar e para o Brasil como um todo. Presidente, voltando à coletiva, à entrevista do ex-presidente Lula, ele criticou uma promessa de campanha do senhor, que foi o acesso às armas. O que o senhor disse sobre isso? Olha, disse que o Brasil não precisava de armas. Se não quiser, é só não comprar. Se você, lendo, né, se não quiser ter arma, não comprar. Um direito é não comprar. Tem coisa que eu não gosto e você gosta, mas eu não quero eu proibir você de comprar isso daí. Agora, a arma, né, num país onde um lado está armado, a bandidagem, ela ajuda você a ter uma segurança dentro de casa para quem tem a posse de arma de fogo. Para quem tem porte, ajuda numa segurança externa. Nós aprovamos, em 2019, o porte estendido para o homem do campo. Ele tinha a posse de arma de fogo para dentro de casa, no campo. E sem tirar o porte, nós entendemos o quê? O Congresso entendeu o quê? Que aquela posse para dentro de casa valeria para toda a sua propriedade. Se ele tinha 10, 20, 200 ou 500 hectares, ele podia andar armado dentro dessa área. Você pode ver, isso colaborou. Não assistimos mais invasão de terra por parte do MST do Lula. Então esse pessoal do Lula que nada produz, nada faz, a não ser levar o terror ao campo, não fez invasão de terra o ano passado. E para facilitar a invasão de terra, você tem que tirar a arma de fogo das mãos do cidadão de bem. Agora, o Lula, quando anda por aí, anda armado. Assim como eu não estou armado aqui, mas tem toda a minha segurança armada, né? Ele poderia dar exemplo, deixar de andar com segurança armada por aí. Então, arma de fogo é uma opção. E outra coisa, tivemos um referendo em 2005, o povo decidiu pelo direito de comprar armas e munições. Você não pode, depois do referendo, você criar uma legislação que você impeça o homem a conseguir a sua posse ou porte de arma de fogo. Como, por exemplo, tem um dispositivo lá que era subjetivo, você tinha que comprovar a efetiva necessidade. Então, na ponta da linha, quem fosse analisar a documentação dessa pessoa, se ele for desarmamentista, por maiores argumentos que você apresentasse, no momento você acabava não podendo comprar sua arma de fogo. Nós mudamos isso aí. E não alteramos nesses 4 decretos em nada que proibisse, né, a legislação. Tudo que a legislação permitia e dependia de regulamentação, nós fizemos com esses 4 decretos de arma de fogo. Sobre o programa de privatização também do governo do senhor, também houve críticas. Ele disse que não seria necessária essa privatização. O programa não seria necessário. Olha, o Lula, do PT de esquerda, é estatizante. Você não acha no meio deles empreendedores, empresários, comerciantes, quem trabalha de fato, você não acha no meio deles. Eles vivem realmente de sugar a máquina pública. Então, quanto mais estatais tiver no Brasil, melhor é para manter um pessoal que nada faz, que nada mais são além de militantes do PT, PCdoB e PSOL. Você viu a pesquisa da CNN divulgada hoje? Com todo respeito a vocês da CNN, né? Eu nunca discuti pesquisa porque a melhor pesquisa faço eu quando estou nas ruas. Né? E eu espero, quando se fala em eleições, tem uma proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kicis. Eu tenho conversado com o Arthur Lira para ele instalar uma comissão para que nós possamos, então, partir para o voto auditável. Tá? É uma forma que você pode ter garantia
de quem você votou, aquele voto vá para aquela pessoa. Eu, particularmente, como milhões de brasileiros, não confio no voto eletrônico. Então, a maior pesquisa que existe é a minha, e se eu acreditar, com todo respeito à CNN, né, mas tem pesquisas que me dão lá em cima. Se eu acreditar agora, lá na frente, como sei que elas são fraudadas, vão me botar lá embaixo, e daí eu não tenho como reclamar. Pesquisas, lamentavelmente, poucas são aquelas que você pode confiar no Brasil. A CNN me deu, se não me engano, 10 pontos na frente do Lula, ou 4, não sei, alguma coisa na frente dele. 31 e 21. 10 pontos na frente, né? Tudo bem. E é 15% de decisão. Eu acho que é muito cedo para falar em pesquisa, né? Se bem que o Lula está comemorando cedo, no meu entender. Vai para o pleno essa decisão do ministro Fachin. Como é que o senhor avaliou essa coletiva do ex-presidente Lula? Ele, por sinal, sinalizou aí com argumentos, com as Forças Armadas, setores também da sociedade? Eu não assisti todo o pronunciamento dele. As partes que eu ouvi é plena campanha política. Para ele tudo é fácil, tudo pode ser resolvido. Em nenhum momento ele falou que os seus governadores, né, de esquerda destruíram milhões de empregos em seus estados, obrigando o povo a ficar em casa. Ele não falou que os seus governadores, né, com essa medida de lockdown, têm humilhado o povo na rua, com a truculência da sua força de segurança para manter o povo em casa. Então o Lula fez apenas um proselitismo, campanha política, como se com ele tudo fosse resolvido e o Brasil seria um mar de rosas. Está longe disso. Temos problemas, temos trabalhado bastante, a nossa economia está retornando em V, o pessoal acompanha isso aí. O Brasil foi, se não me engano, quinto país, ou quarto, quinto país que menos decresceu, ficou só apenas a China lá na frente, nós ficamos ali o quarto, quinto lugar. Então é uma prova de responsabilidade do trabalho que nós temos e temos cuidado com a economia também, que afinal de contas, né, você sem renda, você não tem como sobreviver. O senhor falou sobre esse PL, o projeto que já é antigo, já em relação ao voto impresso. Há alguma previsão? O senhor teve uma sinalização? Uma proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kiss. Conversei com o nosso presidente da Câmara dos Deputados e ele deve instalar a comissão nas próximas semanas, porque tem que estar votado isso, né? Até um ano antes das eleições do ano que vem. Gente, mais uma vez, obrigado pela atenção. Obrigado a vocês. Até mais. Valeu, até mais.